Olá, olha que eu estou recebendo novamente aqui no Posso Te Mostrar, Ludmila Rebola. Vamos falar sobre segurança social, um item muito importante a gente ficar por dentro de tudo isso. Ainda mais se você está vindo trabalhar aqui em Portugal, a gente vai entender o que é segurança social, para que serve, como é que funciona, o que tem direito. Então, Ludmila, você me ajuda nessa? Vamos nessa conversar sobre esse assunto? Vamos embora conversar sobre isto, são coisas medonhas. Boa tarde, como estás, Ana? Tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vinda novamente aqui. Obrigada. Ludmila, eu já pergunto logo de cara, o que é segurança social? Olha, antes de dizer o que é segurança social, já sabes que o Dr. Google dá-nos tudo, não é? Mas o próprio site da Segurança Social tem lá especificamente o que é a segurança social e a Hum. quem é que se destina, quais são os princípios, quais são, portanto, tem lá aquela informação mais grosseira, mais mais maçuda, digamos assim, para explicar o que é a segurança social. A segurança social é o nosso sistema de descontos, como a gente lhe gosta de chamar, não é? Portanto, estas são as nossas contribuições. É um Uhum. sistema que tem por princípio assegurar todos os direitos básicos para todos os cidadãos, de igual modo. Portanto, somos vistos todos como iguais, embora que às vezes não seja bem assim, não é? Portanto, cada caso é o caso, mas um dos princípios é o princípio da igualdade e das oportunidades e de todas as pessoas poderem ter os mesmos direitos, bem como também promover o bem-estar e a coesão social de todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam uma atividade profissional independente ou que residam no território, portanto, independente por conta de outra e que residam no nosso território nacional. Portanto, isto é, temos decretos de lei que estão implementados também, que são a lei as leis das bases gerais do Sistema de Segurança Social, que é a lei número 4 de 2007, do dia 16 de janeiro. Portanto, isto são aquelas bases que definem todas as leis e todas as ferramentas, digamos assim, pelas quais o Sistema da Segurança Social um, inclui todos os nossos cidadãos e todas os contribuintes, digamos assim. Eles têm vários objetivos, têm muitos princípios, princípios da universalidade, princípio da igualdade, da solidariedade, da equidade social, da inserção social, que pois são tudo temas, cada caso há de ser um caso, dos complementos, da eficácia, de uma garantia judiciária e de apoio judiciário, têm princípios de informação, portanto, há muita documentação e há muitos princípios pelos quais a segurança social se complementa e se rege, digamos assim. Mas na prática, e para o mais comum que a gente, quando pensa na segurança social, pensamos em pagar impostos, não é? Portanto, acabamos por estar a contribuir aquilo que nós descontamos, aquilo que nós pagamos, é para este sistema de previdência social, como vocês também lá no Brasil, vocês também têm este sistema, não é? Portanto, e aqui os comuns portugueses chamamos de desconto, portanto é pagar os descontos, pagar as contribuições. Não sei se tu ouves aqui muito este termo, descontos é igual a contribuição. Contribuição é aquele imposto que nós pagamos para este sistema. Existem os impostos das finanças e neste caso é a contribuição que nós pagamos para a Segurança Social para descontarmos, para adquirirmos alguns benefícios, ok? Porque a Segurança Social só nos dá alguma coisa se nós também pagarmos algo em troca. Porque aqui Certo. não é diferente dos outros lados, portanto, ninguém dá nada a ninguém. E as pessoas têm que perceber que se não derem nada à Segurança Social, não podem esperar que a Segurança Social lhes dê algo em troca, porque isso depois é bastante difícil, não é? Portanto, é muito complicado. E muitas das coisas que a Segurança Social nos dá é com base naquilo que a gente contribui, naquilo que a gente paga, ok? Basicamente, Certo. assim, de uma forma muito simples, Uhum. é o sistema que nos dá subsídios, que nos dá descontos, que faz com que nós tenhamos uma situação contributiva perante o Estado, perante a Certo. Segurança Então, Social. assim, na prática, você trabalha, seja para outra pessoa, seja autônomo também, né? E faz ali o tal dos descontos, das contribuições, então,
para a segurança social, e a gente vai falar então um pouquinho sobre o que a gente ganha quando a gente, Precisamente, qual é a troca disso tudo, mas eu queria precisamente, primeiro entender como é exatamente. que são feitos esses descontos, então. É a cada salário, como é que funciona? Então, se tu fores um trabalhador por conta de outrem, quer dizer que és um trabalhador que trabalhas para uma empresa. Então, trabalhantes para uma empresa, tens um salário, ok? E tu vais descontar, ou seja, vais pagar contribuição sobre esse salário, sobre o gross, ok? Sobre o salário bruto. Portanto, os descontos aplicam-se sempre sobre o salário base, o salário antes dos impostos, aquilo que vem lá na nossa folha de remuneração, que é o nosso ordenado, o nosso vencimento, a nossa remuneração mensal. Então, Uhum. sobre esse valor base, incide a segurança social, ok? Existem determinadas retribuições que estão isentas de segurança social e existem outras que estão, estão sujeitas ao desconto da segurança social, que no caso dos trabalhadores por conta de outrem é 11%. Portanto, 11% sobre o salário bruto é aquilo que nós vamos pagar. Se tivermos um salário de 1.000 euros, iremos pagar 11% sobre esses 1.000 euros. Outros complementos salariais que estão sujeitos à segurança social é, nomeadamente, a subsídio de alimentação, se o valor exceder para além daquele que está previsto na lei, temos até um determinado valor é isento. Após esse valor, se o trabalhador, ou neste caso a entidade empregadora, decidir pagar mais valor diário de subsídio de alimentação, a diferença que exceder para além daquilo que é o isento também está sujeita à segurança social. Para além de que, quando tu trabalhas por conta de outrem, por conta de uma empresa, recebes subsídio de férias e subsídio de Natal. Então, também essas retribuições estão sujeitas à segurança social no mesmo percentual, 11%. E depois, prémios e prémios de produtividade, etc., outro tipo de remunerações também podem estar sujeitas à segurança social, ok? Depois existem os outros complementos salariais, que esses complementos salariais, no caso das empresas que podem dar aos trabalhadores, eu tenho um artigo também que quem nos estiver a ver pode consultar no nosso site, e esse artigo chama-se Complementos Salariais, para não estar agora aqui a enumerar todos. Eu Esses coloco aqui complementos. na descrição do vídeo. Depois você pode me passar o link, Ok, que aí quem quiser vai lá e dá uma ok. olhadinha Portanto, esses no complementos site. salariais não estão sujeitos aos 11% da Segurança Social, ou seja, são retribuições, ou seja, complementos mesmo, que o trabalhador pode receber, ok, se reunir condições para os receber. Obviamente, imagina, se não tiveres filhos, não podes, por exemplo, ter um ticket de creche, por exemplo, ou um ticket de educação, ok? Portanto, só podes usufruir destes benefícios salariais se tiveres condições para os poderes ter. Então, se não tiveres, não podes, tens que ir por outras vias. Portanto, todos esses complementos salariais não estão sujeitos à segurança social. Portanto, basicamente é isto. Se tu trabalhares por conta por conta própria, por seres um contractor ou um autónomo, não é? A Uhum. segurança social é diferente, ok? Portanto, já não são os 11%, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, e têm chegado também vários pedidos de informação nesse sentido. Quando trabalhas de forma independente, a segurança social não é feita dessa forma. Portanto, existe uma percentagem das tuas vendas que estão sujeitas à segurança social, nomeadamente podem ser, se for prestação de serviços, serão 70%. Se tu venderes bens, apenas 20% está sujeito à contribuição da segurança social. Depois é aplicada uma taxa de 21,4%, ok? Depois de se fazerem assim umas contas que nós depois também já podemos fazer mais à frente, quando virmos como é que se fazem as contas, não é? Uhum. E nessa situação, a contribuição da Segurança Social é calculada com base na nossa faturação, ok? São essas as grandes diferenças. Neste momento, para mim, e esta é a minha opinião, o sistema da segurança social a nível dos trabalhadores independentes está mais justo do que era antes de 2019. Em 2019 foi reformulada esta lei, digamos assim, dos trabalhadores independentes, porque até então havia escalões. E eu achava e acho
que até então era um sistema que não era igual, e daí um dos princípios da segurança social ser o princípio da igualdade, não é? E de ser justo, um sistema justo, e ele até então não era justo, porque na altura havia escalões, ou seja, havia aquelas pessoas, havia uns quantos escalões, e com base naquilo que tu faturavas, tu podias estar enquadrado, imagina, num escalão, e o teu volume de faturações estar naquele escalão no início do escalão. E havia outro contribuinte, ou outro trabalhador independente, que já estava no fim do escalão, mas não ultrapassava. Mas imagina, e a contribuição era a mesma para quem estivesse no início do escalão ou no fim. Portanto, era extremamente injusto, porque se uma pessoa, eu não me recordo já dos valores na altura, mas imagina que um trabalhador independente pagava tipo 150 ou 160 euros por mês. Tanto podia pagar um que ganhasse no início do escalão uma retribuição mais baixa, como aquele que tivesse quase a ultrapassar esse escalão. E, portanto, Sim. não era um sistema de igualdade, porque tu podias pagar o mesmo faturando dentro daquele Ou seja, deadline, vamos daquele botar limite. aí, uma pessoa que faturava 705 euros, o salário mínimo, pagava 150, e uma pessoa que Exatamente, ganhava ali, de repente, o dobro, 1.400, também acabava exatamente. Era pagando a mesma exatamente. coisa. Então, agora Havia um você paga intervalo. pela porcentagem mesmo. Exatamente, havia um escalão, essas contas, digamos assim, eram feitas todos os anos em outubro, não era? E pronto, e tanto pagava, exatamente como tu acabaste agora de dizer. Então isso acabou, não é? Já não há escalões, não é? Já não vias que já não há escalões. Então agora tu pagas de acordo com aquilo que faturas. Se faturares mais, pagas mais, se faturares menos, pagas menos. E existem valores máximos e mínimos. Portanto, o valor mínimo para pagar a segurança social é 20 euros e o valor máximo neste momento é 1138,14. Tinha ali sempre uma notazinha que para me esquecer. Aham. 1138,14, que equivale a 12 vezes o valor do IAS, do Indexante aos Apoios Sociais. Uhum. Depois de conseguirmos fazer os cálculos, é este o valor máximo. Portanto, mesmo Entendi. que tu fatures mais do que aquilo que está previsto, a tua contribuição não aumenta. Portanto, há um valor máximo que tu podes pagar. Obviamente que quem paga Para chegar a 1.000, 1138 euros está certamente a faturar muito, à volta de, numa média de 7 mil e tal euros por mês. Portanto, se tu fizeres as contas, e isto aqui é um problema, que as pessoas às vezes, quando começam a pagar a segurança social, acham muito. E isto é uma coisa que eu obrigo, entre aspas, mas convido os meus clientes a fazerem este exercício de contas, que é uma coisa simples. Então, nós, imagina, fazemos um exercício de imagina que tu tens uma avença com um cliente de 5 mil euros por mês, por exemplo. Se tu tivesses a trabalhar por conta de uma empresa e tivesses este mesmo salário de 5 mil euros, tu ias pagar 11% sobre esse valor. Se nós chegarmos aos cálculos de fazer 5 mil euros trimestralmente, que é como as contas depois se fazem, para apurar o valor como trabalhador independente, a diferença é tão pouca, ok? Mas o que tu trazes é muito superior do que se estivesse a trabalhar para uma empresa. Portanto, não é assim tanto como as pessoas às vezes pensam. Gente, isto é assim, se pagam muito a segurança social é porque também faturam muito. Portanto, é bom sinal. Pagar impostos muitas das vezes não pode ser visto como uma maneira má, não. Se tu pagas muito neste momento, é porque está cada vez faturando que a tua muito. segurança social aumentar, é Hum. porque tu estás a faturar mais. Quando tu pagas menos e quando tu pagas pouco ou o mínimo, é porque tu não estás a faturar e é porque o teu negócio não está a escalar. E isso não são bons Aham, sinais, são sinais sim. positivos. Portanto, pagar a segurança social não é assim tão mau. É chato, ninguém gosta de pagar 1000 euros por mês, não é? Mas também as vantagens que nós temos após isso também têm que ser vistas têm que ser encaradas de uma forma positiva e não negativa. Certo. Então, ok, você falou aí certinho, se você trabalha com uma outra pessoa, se você trabalha por conta própria, existem então essas contas. Agora, essa questão dos 11%, então ela não é independente se eu faturo, né, se eu trabalho
tenho ali um registro com uma empresa, trabalho para uma empresa e ganho meus 1.000 euros, aí meu salário. Eu vou pagar 11%, quem ganha 5.000 euros com essa mesma empresa também vai pagar 11%? Ele não tem uma escalada aí de impostos, não? Não percebi a tua pergunta, Ele desculpa. não tem uma subida aí na porcentagem, conforme a pessoa ganha mais, paga mais para a Segurança Se Social, não? trabalhar por conta de outrem, se trabalhar por conta de outrem. Não, Isso. a taxa é sempre a mesma, é sempre 11%, sempre, não há Ah, outra, é uhum, 11%. Imagina, outra situação que também às vezes surge dúvidas. Imagina quem constitui uma empresa, não é? É uhum, dono da empresa, tem um salário. Esse sócio-gerente desconta ao mesmo que se fosse um trabalhador, que se fosse contratar outra pessoa. Portanto, o sócio-gerente, se tiver uma empresa, uma empresa sua em Portugal, aquilo que incide sobre a sua remuneração é também os 11%, ok? Portanto, os 11% é só para trabalho dependente. Independentemente se tu ganhas 700, se ganhas o salário mínimo, se ganhas o valor do IAS, se ganhas o que uhum. ganhares, não interessa. Até podes estar a trabalhar a part-time e ganhas 300 euros por mês. Vais pagar 11% sobre o valor base. Sempre. Os 11% é só para trabalho dependente. 21,4% é para trabalhadores independentes. Entendi. Perfeito. Então, vamos lá, olha, vamos seguir aqui. Então, já sei que tanto autônomo quanto o trabalhador subordinado, né, que trabalha para outra pessoa, também tem que pagar. Agora, no caso do subordinado, quem paga é a pessoa que contrata, certo? Ela vem um desconto ali da pessoa, igual acontece Exatamente. no Brasil também é assim. Exatamente, ou seja, tu quando recebes o teu salário, vais receber menos 11%, porquê? Porque é a Uhum, empresa que vai uhum. pagar a tua parte juntamente com a parte dela, não é? Sim. Então, quando a pessoa Existe. contratou e falou, olha, chegou, é 1.000 euros o salário, a pessoa já tem que saber que ela vai ganhar menos 11% ali, menos 110 euros, então, se for, né, 1.000 euros, isso vai direto para a Segurança Social, ela nem encosta nesse dinheiro. Exatamente, porque a taxa de trabalhador por conta de outra, não é? É Sim, 23,75% por conta da empresa e 11% por conta do trabalhador. E então depois a empresa, no final do mês, dentro dos prazos das empresas, não é? Envia uma guia de pagamento da Segurança Social, onde vai entregar o imposto, porque a empresa também paga, não é? A empresa paga 23,75% e o trabalhador paga 11%. E depois juntamos os dois, é 34,75. Portanto, a empresa vai entregar essa segurança social, esses descontos, esse valor, à segurança social, à entidade competente, ok? Portanto, esse é. valor já vem automaticamente descontado no teu recibo de remuneração, para além dos outros descontos que tu estás sujeita, não é? Mas aqui Uhum. só estamos a falar da segurança social. Isso, isso. Quanto que tu, como trabalhador independente, não tens nada disto. Portanto, é isso, por isso é que faz de ti um trabalhador independente. És tu que és responsável por comunicar as tuas vendas, entregar esta declaração, independentemente do valor que tu ganhes, não é? Tens que a comunicar dentro dos prazos, tens que tirar a guia para pagar, ok? Uhum. Tens que pagar a guia e tens que atualizar tudo, ou seja, tens que andar sempre em cima do acontecimento, porque tens os prazos para entregar, tens os prazos para pagar e tens que fazer disto tudo esta gestão. Por isso é que uma coisa é sermos trabalhadores por conta de outra coisa é sermos trabalhadores independentes. Nós, no trabalho dependente, a única obrigação que nós temos é trabalhar e receber o ordenado no final do mês. Porque como trabalhador independente não é assim. Primeiro, se não trabalhares, não ganhas, não é? Não podes Fatura, faturar. é. Uhum. E depois de faturares, tens que entregar todas as obrigações às quais estiveres obrigado a estar sujeito, não é? E depois tens que pagar os teus impostos dentro dos prazos que estão previstos por lei, ok? Certo, perfeito. Vamos agora entender para que serve, então, a segurança social. Quais são os benefícios? Eu, trabalhadora, tenho ali meu desconto de segurança social. O que eu recebo em troca, né? Que a gente recebe em troca. Pronto, vamos voltar outra vez à questão de porque é que nós pagamos impostos, Então, não é? para Porque, como é- então vamos descontar ali 11% todo mês? Ou então, se eu sou, né, autônoma, vamos descontar aí seus 20 e quantos por cento? 20? 21,4. Vinte e um 21,4. ponto quatro. Então. E aí, o que Então, eu vou receber? muito bem.
nós, enquanto trabalhadores dependentes, ou seja, nós temos uma carreira contributiva, não é? Por exemplo, vou pôr o meu caso porque não vamos estar a falar, vou falar de mim. Imagina, eu comecei a trabalhar muito jovem, portanto, eu com 18 anos já descontava para a Segurança Social. Pronto, já descontava. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, portanto, eu desde dos meus 18 anos, não é? Que eu tenho descontos, tenho uma carreira contributiva. Portanto, eu já tenho descontos, talvez perto de 20 anos, por aí, perto de 20 anos. Claro que os descontos são de acordo, eu sempre fui trabalhadora por conta de outrem, só agora há coisa de 7 anos é que eu sou trabalhadora independente, mas também juntei as duas coisas, também já fui trabalhadora independente e dependente ao mesmo tempo, que isto também é possível, ok? Mas eu tenho uma carreira contributiva e durante esta minha carreira contributiva eu passei por várias coisas particulares da minha vida, nomeadamente fiquei doente, fiquei desempregada, pá, aí, nestes anos todos, para aí o quê? Vai, não vou exagerar, mas foi inferior a um ano, portanto em tantos anos eu fiquei pá, aí desempregada 2 vezes e com espaços de tempo muito reduzidos, porque fiquei muito pouco tempo em casa. Já tive 3 filhos, não é? Portanto, já tenho três dependentes, não é? Já fui mãe 3 vezes, já fiquei doente algumas vezes, já necessitei de ficar de baixa. Felizmente, nunca passei por nada mais grave, não é? Nem prestações, nem acidentes de trabalho, nem doenças profissionais, nada disso. Foi só mesmo a doença, a maternidade e o desemprego. Vamos falar aqui nestas 3 que são as mais comuns. Reforma não, a gente já fala na reforma, porque ainda tenho muitos anos para trabalhar até me reformar. Portanto, e eu na altura pedi, ou seja, eu descontava, não é? Então, imagina, quando fiquei doente pela primeira vez, o que é que eu te fui fazer? Eu fui pedir o subsídio por doença, não é? E o meu subsídio por doença, claro que foi tudo o que eu recebi até hoje, foi tudo uma miséria. Porquê? Porque eu ganhava muito pouco, tinha um salário miserável, não é? Portanto, acho que só houve aí um ano em que eu tive um salário assim bastante acima da média daquilo que era na altura, não é? Já há muitos, muitos anos, e por acaso também lá está, eu trabalhava com uma empresa estrangeira, com sede em Portugal, e eles na altura pagavam muito bem. E eu ainda nem era licenciada na altura, eu só tinha o 12º ano na altura. Mas eu tinha um salário muito, muito bom para aquela época, e quando eu fiquei doente, o meu subsídio de doença foi calculado com base nesses descontos, nessas contribuições que eu pagava. Portanto, isto para dizer o quê? Eu fiquei doente, requeri o subsídio por doença. Quando fui mãe pela primeira vez, tive direito ao subsídio de parentalidade, tive direito ao subsídio do pré-natal, foi uma coisa que não existiu no meu primeiro filho, mas já existia no segundo, porque o meu filho já vai fazer 18 anos, portanto isto já foi há 18 anos e na altura não existia isto, agora já existe um subsídio que é o pré-natal, que é para a partir de um determinado número de semanas de gravidez até que o bebê nasça, tu tens direito a um valor. Claro que quem ganha muito também não tem direito a algumas coisas. Porquê? Porque isto também são subsídios que o Estado dá a quem tem menos possibilidades, portanto, a quem ganha menos, ok? E claro que há determinadas pessoas que estão fora de muitos subsídios porque não têm direito, ou seja, ganham o suficiente para, se me perguntares se é justo ou não, eu diria que não, porque acho que lá está, acho que deveriam, ou então pagarem mais às outras pessoas e pagarem nem que fosse algo proporcional, mas acho que todos deviam de receber, e muita gente não tem direito a isto, porque ganha muito. Mas eu, pronto, felizmente na altura que me deu jeito, mas infelizmente agora porque olho para trás e penso, meu Deus, realmente eu ganhava uma miséria, porque eu tive sempre direito a tudo e mais alguma coisa, não é? E depois isto também dá efeitos nos nossos filhos. O meu filho mais velho sempre teve direito ao escalão, ao abono de família, na escola, e sempre recebeu uma retribuição de abono de família. Porquê? Porque os pais tinham um rendimento abaixo da média e de acordo com aquele escalão de rendimentos ele tinha direito àquele valor todos os meses. E depois o valor vai mudando, consoante os teus rendimentos vão aumentando ou vão descendo, e consoante a criança também vai crescendo. Portanto, eu tive direito a subsídio de desemprego, a subsídio de maternidade, a subsídio de parentalidade,
tive direito ao abono de família, aos escalões na escola, para eles não pagarem a refeição na escola. Portanto, na escola tu podes sempre requerer o subsídio A e B. O A é aquele que tu não pagas nada, o B só pagas metade das despesas. Mas as coisas têm evoluído muito ao longo dos anos, estás a perceber? Agora, por exemplo, já não pagas os livros, e na altura eu pagava, portanto, mas também havia apoio, ou seja, tu só pagavas metade dos livros se estivesse do escalão B, e então se estivesse do escalão A não pagavas nada, era a escola que pagava, neste caso a Segurança Social. Portanto, todas estas coisas têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Eu tive direito a tudo. Porquê? Porque eu descontei. Eu pagava os meus impostos, eu sempre descontei. Muito ou pouco eu sempre tive direito a tudo. E o meu marido, não é? O meu marido agora, nas minhas duas últimas filhas, nós também jogávamos, ou seja, quem ganhava mais era quem ficava de licença. Portanto, eu tinha que tirar sempre os 42 dias de baixa de maternidade, mas depois o meu marido gozou o resto da maternidade toda da menina. Portanto, ele é que ficou em casa com ela e eu, ao fim de 42 dias, já estava a trabalhar. Portanto, porquê? Porque ele ganhava mais, então foi ele que requereu. E todas estas coisas só acontecem. As prestações de doença, de maternidade, de invalidez, de velhice, de morte, as familiares, os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, tudo isto, só podes ter isto se tu descontares. Se tu não descontares, não tens direito a nada disto, ok? Não tens direito a nada disto. Portanto, a gente desconta para termos direito a estas coisas quando elas nos acontecem, porque o ideal é tu viveres uma carreira contributiva sem doenças, sem mortes. A maternidade não, que eu acho que a maternidade é uma bênção, portanto acho que sim, que todas as mulheres devem passar por ela, de quem optar, não é? É a única coisa que eu acho que é feliz, é a maternidade. Os outros a gente torce para não acontecer. Os outros é tudo desgraças, mas evidentemente que nós não controlamos e elas acontecem. E quando elas acontecem, pronto, temos aqui um sistema que nos protege e que nos dá um apoio de retaguarda enquanto nós não estivermos a trabalhar e não tivermos condições para voltar ao ativo. E isto só acontece quando é isso, conforme você vai contribuindo, você vai pagando ali a segurança social, e o momento que você precisar, né, pode ser que você precise por doença, por maternidade, né, aqui tem a parentalidade, ou seja, é o auxílio tanto para o homem quanto para a mulher quando tem um filho, isso, e também ainda chegaremos na parte da aposentadoria, da reforma, né? Exatamente, Então, os pais também têm direito, porque assim, em termos da maternidade, a guarda não, o subsídio de parentalidade, não é? Portanto, a licença de parentalidade pode ser partilhada entre os progenitores e, portanto, eles podem dividir, e isto é muito complicado, eu não vou dizer assim valores que é para não dizer disparados, porque isto é mesmo muito complicado, o sistema é complicado, portanto, o pai e a mãe podem dividir a licença, o pai já tem direito a muitos mais dias agora do que tinha há 20 anos atrás, as coisas também estão a mudar, e essa licença de maternidade pode ser dividida, e o pai neste momento tem muitos direitos. E uma mãe que queira ficar em casa com o filhote, pelo menos no primeiro ano de vida, claro que não vai ganhar o salário na totalidade, e as contas da Segurança Social estão todas no site, no portal, está tudo lá muito bem explicado, eles têm guias, têm muitos e-books e muita informação para cada situação, está tudo lá explicado, está tudo em PDF, tudo. Portanto, a informação está toda, é só procurar. Os formulários estão todos disponíveis no portal, a informação está lá toda. O portal da Segurança Social é um bocadinho aborrecido, mas ele tem lá tudo. É só uma questão de procurar e vermos qual é o assunto que nos interessa e ler. Está lá tudo explicado. Tem guias práticos de todas as matérias, para todos os tipos de subsídios, para todos os tipos de auxílios, etc. Exatamente, tem lá tudo explicado, e como é que tu tens que fazer, a quem se destina, os prazos, os decretos de lei, a lei, está tudo da Segurança Social direta, é só uma questão de vocês consultarem. E, portanto, posto isto, a informação está lá toda, só temos que procurar e tentar obtê-la antes de fazermos disparados, portanto temos que dar um passo em frente. Sim, eu acho que quem está vindo para trabalhar precisa conhecer quais são os descontos que eu vou ter, quais são os benefícios que eu vou ter. Eu vejo muita gente chegando, vai trabalhar em Portugal e não conhece como é que funciona aqui,
são leis diferentes, tem muita coisa que é parecida realmente com o Brasil, mas se a gente está aqui num outro país, a gente tem que entender quais são as regras, né, as leis e os benefícios daqui para a gente poder ter uma vida, uma situação com maior sucesso, né? Então, Claro, eu claro. queria entender aí, quem é autônomo também vai ter esses direitos, já que tem a contribuição. Agora E como sim, é, e por como é causa que do novo funciona, por sistema. exemplo, como? Agora sim, por causa da nova reformulação desde Ah, 2019. Não era olha, bem assim e também fazia com que era um sistema de desigualdade, porque antes de 2019 havia certos direitos que não estavam assegurados para os trabalhadores independentes e que agora estão, nomeadamente o direito à baixa, a subsídio de desemprego e todas as outras e todos os outros subsídios. eu sei que isso também daria um vídeo só sobre esse assunto, mas, por exemplo, a questão do auxílio-desemprego, como é que funciona? A pessoa tem que estar contribuindo quanto tempo? Como é que funciona isso? Até mesmo essa questão de a pessoa trabalha, é autônoma, ela trabalha por conta própria, ela também tem direito aí ao auxílio-desemprego? Tem sim, senhor, tem sim, senhor. Então, a nível do desemprego, como é que isto funciona? Se tu estiveres a trabalhar com uma empresa, não é? Foste trabalhador, tu tendes um ano de descontos, um ano de contribuições, já tens direito ao subsídio de desemprego. Portanto, se tu tiveres um ano a fazer seguido ou interpolado, ok? Pode ser. Uhum, Desde que tenhas 375 dias de descontos, tens direito ao desemprego. O desemprego depois é proporcional à tua idade, ao valor que tu descontaste, etc., todas essas coisas. Mas normalmente é por um ano. E uhum, depois, havendo hipótese, mas eu acho que isto acontece mais quando tu tens mais uma carreira contributiva mais longa. Tu tens direito ao subsequente, ou seja, prolongares por mais 6 meses, creio, que um complemento de desemprego, mas com um valor mais baixo. As contas também são difíceis um bocadinho de se fazer, não é? Eu não sei de cor, mas aham, nos guias práticos da Segurança Social essa informação está lá, é uma questão de uhum, procurar. Mas normalmente é uma percentagem do teu rendimento, não é? Daquilo que tu descontaste, daquilo do teu salário e de acordo com os descontos que fizeste. E tu depois tens direito ao subsídio de desemprego. Portanto, as pessoas não pensem que vão ter um subsídio de desemprego no valor total do ordenado que tinham, não é assim que acontece, é uma percentagem. Mas muitas das vezes é uma percentagem que, ao fim e ao cabo, acaba por ser melhor, porque não está sujeita a nada. E às vezes as pessoas, já tive várias situações de pessoas que ficaram no desemprego ou na baixa e dão-se ao luxo de dizer como é que é possível eu ganho mais de baixa do que se estivesse a trabalhar. E isto acontece. Porquê? aham, Porque o salário era grande, não está sujeito a descontos, e aquilo que foi calculado para cálculo do subsídio teve em conta isso mesmo, e pronto, e o valor às vezes das baixas são quase às vezes igual ou superior àquilo que como se estivesse a trabalhar, e, no entanto uhum. não estás. Mas isso só acontece porque, de facto, há muitos vencimentos que são acima da média e que faz com que tu tenhas um subsídio bastante elevado. Uhum. Perfeito. Eu acho que vale depois a gente fazer um novo vídeo, aí eu vou pedir o pessoal ali para deixar nos comentários falar para mim o que quer saber. Eu acho que vale a gente conversar muito sobre cada benefício, por exemplo, o auxílio maternidade, né, a parentalidade, como é que são os prazos, contribuições, quanto tempo, né, que tem de direito disso, a baixa, né, o auxílio doença, eu acho que vale muito. Mas eu quero entender, então, agora um pouquinho como é que funciona a reforma, a aposentadoria, como a gente chama no Brasil, né? Quem faz a contribuição ali o desconto, né, da segurança social, depois de um tempo tem direito ali a se aposentar, né, se reformar aqui em Portugal. Exato. Ou seja, o tempo, eu acho que tenho os valores corretos, mas não sei que tenha havido aí alguma atualização que eu não esteja agora por dentro, mas o que eu tenho na minha cabeça é o tempo para tu poderes receber aposentadoria ou pensão de velhice em Portugal, neste momento eu acho que é tens que ter 66 anos e 7 meses. E para o próximo ano, creio que baixou e acho que é 66 anos e 4 meses, tanto para homens como para mulheres. Ou seja, o tempo mínimo de contribuição são 15 anos, ok? De registros de remunerações. Tens que ter 15 anos de registros de remunerações, Uhum. aproximadamente 144
meses de registro de remunerações recebidas para ter direito à reforma. Algumas situações é possível receberes a pensão de velhice antes da idade mínima, ok? Se tu não tiveres os requisitos todos, imagina que, por exemplo, eu estou-me a lembrar aqui de situações na altura quando eu morava no Alentejo, de muitas pessoas que trabalhavam, que eram trabalhos precários de agricultura e etc., e ficavam com uma certa idade desempregadas durante muito tempo, e é isto que nós chamamos de desempregos de longa duração. Tu, se estiveres perto da idade da reforma, tu podes usar o desemprego de longa duração para pedir uma antecipação da reforma, não é? E para pessoas que também têm carreiras muito longas e em determinadas situações tu podes antecipar a reforma, com penalização ou não, não é? Com penalização ou não. Mas antes de nós avançarmos, Ana, há aqui uma coisa que eu gostaria, e já devia ter dito logo no início da nossa gravação, que seria o seguinte: para todo, porque ao fim e ao cabo estamos a falar para cidadãos brasileiros, não é? É esse o nosso foco. Há aqui uma coisa muito importante, para tudo isto fazer sentido o que nós estamos aqui a falar, as pessoas quando chegam a Portugal têm que procurar e têm que tirar o número de segurança social. Porque se não tirarem o número de segurança social, nada disto pode acontecer. Tu não podes simplesmente chegar a um serviço e quereres pagar a segurança social se nem um número de segurança social tu tens. A partir do momento em que tu tiras, e tu tens que tirar o número de segurança social, e agora está mais simples, muito mais simples, felizmente. Antigamente tu precisavas de ir presencialmente, entregar uma série de documentação, nomeadamente agilizavam-se as coisas com o CEF, e agora acho que o CEF já está muito perdi-me na palavra, já está muito em comunicação com a Segurança Social, e a Segurança Social consegue saber se aquela pessoa já deu entrada da sua manifestação de interesse e etc. E então isso já está mais normalizado. Então, basicamente, neste momento, a única coisa que é necessário é tu apresentares o teu documento de identificação, um formulário que está disponível na Segurança Social, que eu depois também te posso passar, nomeadamente é um formulário para cidadão estrangeiro, onde tu só vais indicar os teus dados particulares e a tua parentalidade, portanto, os nomes dos teus pais. Entregas esse documento, o teu documento de identificação e um comprovativo da tua morada, ou da atividade, ou um contrato de renda, ou algo do género, uma conta, o que seja, e pedes o número de segurança social. E temos um sistema agora também que eles implementaram e não funcionou durante muito tempo, e depois funcionou com algumas restrições e aquilo não dava nada com nada, portanto era o NIS na hora, que é aquilo que nós chamamos de NIS na hora. O NIS é Número de Identificação da Segurança Social. Enquanto nós temos o NIF, que é o Número de Identificação Fiscal, temos o NIS, Número de Identificação da Segurança Social. E este NIS é-te atribuído na hora, neste momento, em qualquer serviço de Portugal, ok? Em qualquer loja do cidadão que tenha o serviço da Segurança Social, em qualquer balcão da Segurança Social que haja. Portanto, tu basta fazer um agendamento, ligas para um número específico, que eu também te vou passar, porque neste momento existe um número, já não é a linha geral, nós temos o 300 502 502, este número é para pedir dúvidas e para esclarecimento de dúvidas, etc. Mas já existe um número específico para agendamentos e por causa do NIF da hora, ok? Então, basta tu ligares para a Segurança Social, pedires um agendamento presencialmente para um dia que houver disponibilidade, e atenção que nas zonas das grandes cidades a lista é muito extensa, portanto, se vocês se puderem dirigir a outro serviço de segurança social nas redondezas em que haja menos pessoas, também podem ir, portanto não têm que ir ao da vossa zona de residência, agendam, tiram o número e eles dão-vos o número na hora. E depois de termos o número, temos que nos registar no site da Segurança Social Direta, vocês depois conseguem uma password, geram uma password e conseguem gerir a vossa situação toda a partir do portal, exatamente como é nas finanças, ok? Portanto, existe a Segurança Social Direta, que é o que nós temos aqui, a nossa página da Segurança Social, que é um complemento à Segurança Social, portanto é a Segurança Social Direta, onde nós nos logamos com o nosso número de Segurança Social e uma password, ok?
Uhum. É Uma lá que nós senha, tá? conseguimos. É uma senha, porque é uma palavra que para a gente É uma senha, uma isso. Você vai password. É o colocar número de o segurança número do social e a seu NIS que password. você tirou na Segurança Social, tem o número do NIS, vai preencher, então, no site da Segurança Social direta, entra lá, registra, bota o NIS, bota uma senha, né? Tudo. Cria o seu Cria cadastro uma ali certinho. senha e já pode navegar. E na Segurança Social Direta, tu tens acesso a tudo. Metes lá os teus dados todos, atualizas os dados todos e metes o IBAN, metes tudo. Primeiro tens Isso, que fazer. inclusive para subsídio. Teve subsídio agora que o governo liberou, né, os 125 euros para cada pessoa, 50 euros para cada crianças e jovens. Tem que fazer lá no site da Segurança Social direto o seu Exatamente. cadastro, botar o seu IBAN, qual é a conta que você recebe aqui em Portugal para você receber esses subsídios, não é isso? E quem ainda não fez isso ainda pode fazer, porque a Segurança Social nos próximos 6 meses está com tentativas, todos os meses naquela data eles vão fazer uma tentativa para aqueles contribuintes que ainda não colocaram o IBAN na Aham, Segurança Social, ou neste caso nas finanças, né? Porque é as finanças que também. vão dar esse Aham, subsídio. Portanto, colocarem lá o IBAN, ainda estão a tempo de colocar lá o IBAN, ok? Tem que ser um IBAN português, como é óbvio, isso. para eles Uhum, poderem validar. Portanto, se não fizeram na certo, altura, podem ainda fazer, porque a Segurança Social todos os meses vai continuar a tentar enviar para quem reunir uhum. condições e direitos. Isso. Pronto, e E lá aí, está. Ludmila, só uma pausinha também, porque tem uma notícia boa que a partir de agora, os próximos vistos que saírem, o pessoal lá no Brasil ou em outros países também, começar a solicitar o visto, a partir do momento que tiver uma autorização de residência, já chega para Portugal, já chega em Portugal com o NIF, com o NIS e com o número de utente. Isso é algo novo que mudou agora nessa legislação, a gente ainda não saiu nenhum visto aqui, ó, dos nossos inscritos Graças nessa a Deus, primeira já não leva, era e sem tempo, estão, já não era sem tempo. e Até aí vem agora com os documentos, então já facilita muito a chegada aqui. Mas quem epá, chegou antes disso, né? Eu tive que fazer, né, o meu NIF, o meu NIS, todas as coisas, passei por todo esse processo e tem que fazer isso. E na Segurança Social, levar documento lá para solicitar o número, né? Fazer depois a inscrição ali no portal, é isso todas mesmo, as tem que se etapas. fazer. E ainda bem que isso já está a melhorar, porque É. haja paciência para nós termos que lidar com isso tudo, porque é complicado, as pessoas não sabem, não conhecem, não Uhum, sabem o que é que têm que fazer primeiro e depois é complicado, não é? Portanto, exato. imagina, um trabalhador independente no primeiro ano de atividade que não paga segurança social, se não tiver número de segurança social, vai deixar andar. Mas Sim. quando acabar os 12 meses de isenção, ele vai precisar de ter um número. Então, mais vale pedi-lo com tempo, tem um ano inteiro para pedir, portanto, tem muito Aham, tempo, não precisa de ir numa altura em que haja muita gente, pode ir em qualquer altura. uhum, A partir do momento em que tens acesso à segurança social direta, tu consegues ter tudo nas palmas da tua mão. Tens acesso ao que te descontas, tens acesso à carreira contributiva, tens lá um simulador fantástico da reforma, que é deprimente, não é? Porque tu ah, deparas-te com uma pessoa que tenha uma carreira contributiva já há muitos anos em Portugal, depara-se uhum, com a dura realidade daquilo que daqui por 30 ou 40 anos vai receber se for aposentado, se reformar, não sim. é? Mas pronto, Aham. tem lá uma série de Tem serviços tudo bons. lá E tu certinho no consegues. site, você consegue. Ótimo. Não tens que andar a perguntar, nem tens que andar a perder tempo em deslocações aos serviços, porque tu tens Exato. tudo lá, podes ver tudo. Se tu pedires o desemprego, podes ver a evolução do subsídio, podes ir lá fazer todos os pedidos, subsídio de desemprego, a baixa, a maternidade, podes fazer tudo online, ainda que os serviços depois te peçam os formulários e te peçam as coisas, tu podes submeter tudo lá, podes fazer perguntas, podes submeter anexos, podes entrar em contato com a Segurança Social. O site está bem preparado. Agora, o Uhum. retorno que tu vais ter é que pode não ser tão rápido como aquilo que possa estar à espera. Muitas das Aham. vezes, eles demoram tanto tempo a responder que quando respondem tu já tens o problema resolvido. Pronto, ainda estamos nesta fase, não é?
mas é o que é, portanto, não há nada que se possa fazer. Mas tem muita sim, coisa, então, que a gente já consegue ver ali, simular, sem precisar do auxílio de ninguém. A gente olha no site e vê como é que funciona, vale muito a pena. Vou colocar também o site aqui na descrição do vídeo. exatamente, exatamente. E vai, certo. Ludmila, olha, eu quero muito, muito agradecer esse tema. Eu acredito que a gente tem que voltar com ele, porque tem muita coisa que a gente pode falar ainda sobre esse assunto, e também falar especificamente sobre cada uma dessas licenças. Eu acho que é muito importante para a gente trazer. Agora foi um apanhado geral aí sobre o assunto. Vou convidar o pessoal que também está assistindo, deixar nos comentários sobre o que quer saber em relação à segurança social e quais outros temas que quer que eu traga aqui a Ludmila, que eu convido ela novamente aqui para conversar com a gente. Ludmila, muito, muito obrigada de novo. Obrigada, querida. O prazer é todo meu. Pronto, lá E em está. breve você Abordamos volta. os assuntos um bocadinho superficialmente, mas É eu considero que eles realmente é uma muita primeira coisa conversa também. sobre isso, e acho Não que no é, futuro. não é dos mais difíceis, atenção, não é dos temas mais difíceis, é fácil de conseguir compreender. Uhum, É mais fácil sendo trabalhador por conta de outrem, para os trabalhadores independentes é um bocadinho mais difícil, porque têm que uhum. fazer tudo, têm que Muita coisa calcular, por dá conta para fazer própria, estas né? simulações. Vocês conseguem, quem é trabalhador independente agora pela primeira vez, consegue prever quanto é que vai pagar atempadamente, portanto, dá para fazer os cálculos são fáceis, muito fáceis de fazer. Portanto, podemos voltar a falar nos cálculos Uhum. da segurança social. É fácil de fazer, é fácil vocês conseguirem preparar para quando tiverem que pagar segurança social. Outra coisa, uma coisa importante que eu gostava de frisar por causa do desemprego. Quem é trabalhador independente tem que ter atenção a uma situação. É claro que o sistema está diferente, mas há coisas que a Segurança Social também se vai acautelar para que não haja um aproveitamento por parte dos cidadãos e dos contribuintes, de forma a. Assim, eles também não são parvos, não é? Portanto, Uhum. quando tu me perguntaste, temos todos direito a todas essas coisas que me acabaste de dizer, eu disse, sim, temos direito, mas relativamente ao subsídio de desemprego, é um bocadinho mais difícil, só por um motivo, porque qualquer pessoa pode abrir atividade, pagar descontos durante um ano e fechar a atividade voluntariamente. E se fôssemos por esta ordem de ideias, toda a gente abria atividade para ficar no Uhum. desemprego durante um ano. E isto pode parecer disparatado, mas não é. Há muitas pessoas ainda que têm este mindset. Não é bom estar no desemprego, nada disso. É bom estarmos a pagar contribuições, é sinal que nós temos trabalho e que nós estamos a contribuir e temos negócio sólido, não Uhum. é? Portanto, a Sim. segurança social, para, em caso de desemprego, tem que ser um desemprego involuntário. Não pode ser um desemprego porque tu te apeteceu fechar a atividade. Se tu fechares a atividade sem razão aparente e não provares junto da Segurança Social que tiveste um motivo válido para ficares desempregada, tu poderás não ter direito ao subsídio de desemprego. Portanto, tem que ser um desemprego involuntário. Tu tinhas um cliente, esse cliente rescindiu contigo, tu não tens mais clientes, tiveste 2 anos com ele, então o desemprego é mais difícil porque a empresa estrangeira não vai assinar o documento que é o nosso documento oficial das prestações do subsídio de desemprego, mas tu tens que Uhum. arranjar forma de a empresa te passar uma declaração, ou teres um documento comprovativo, ok? Ou até mesmo Uhum. ela preencher esse documento. Nunca Para não podes ficar desvincular-te parecendo do que é teu uma má fé cliente mesmo sua. sem uma Uhum. prova em como ele te rescindiu contigo, porque senão tu depois não Foi tens culpa como sua. provar junto da Segurança Social Uhum. que fechaste atividade porque ficaste sem clientes. Não foi uma coisa que foi da tua vontade, aconteceu. E nós temos É. que ter documentos que provem o que é que nós estamos a pedir e porque é que estamos a pedir. Portanto, é Uhum. importante o desemprego não ser voluntário, ser Certo. involuntário. Caso contrário, será muito difícil e a Segurança Social vai perguntar, vai pedir meios de prova, vai pedir o que for para te dar direito ao subsídio de desemprego. Portanto, isto é importante as pessoas É. terem em atenção. Eu sei que a maior Uhum. parte das pessoas não pensa nisto, mas poderá haver uma exceção. Então, esta informação é para a exceção. E a pessoa que nem pensa nisso pode ser penalizada justamente porque outras pessoas já fizeram isso e agora ela tem que comprovar para não cair nessa, né, não correr o risco de ficar sem. Exato. Uhum. E não, Sim. não Mas é olha, igual para todas as pessoas. Não é igual para é, todas as pessoas. Não é? exato.
Mas eu acho que esse assunto, inclusive, tanto a reforma, quanto o auxílio-desemprego, o auxílio maternidade, eu acho que realmente vale um vídeo só sobre eles, e eu com certeza convido novamente a Ludmila aqui para a gente conversar sobre isso. Então, esse realmente foi aquele, assim, foi o início da conversa sobre segurança social, que é muito, para mim, assim, é um dos mais importantes para quem está vindo morar aqui em Portugal, vai trabalhar, pretende ter uma carreira longa por aqui, né? E eu acho que esse assunto é fundamental. Estava mais que na hora de eu trazer aqui no canal. Então, olha, Ludmila, muito obrigada, viu? Obrigada, querida, foi um prazer. Obrigada pelo convite. Olha, eu espero aí que você também tenha gostado. Deixe para mim nos comentários. Eu trago a Ludmila de novo para a gente conversar bastante sobre esses assuntos aí. E eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau!